incrível. Começa agora o VAT60, o podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e tá no ar a terceira edição do VAT60, o seu podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto, quinzenalmente trazendo para você aqui discussões acaloradas sobre tecnologia, e hoje a gente tem um tema bem legal para trazer aqui para você, porque você sabe, afinal de contas, a tecnologia é uma coisa que tá mudando de repente. Quando você vê, acorda, tem uma coisa diferente chegando, seja um gadget novo, sejam novos frameworks, novas linguagem de programação, e junto com tudo isso, obviamente a gente tem a pressão do cliente na cabeça, querendo que as coisas sejam entregues o mais rápido possível. É uma cobrança por qualidade, é uma cobrança por entrega rápida, é uma coisa que faz com que essa balança esteja sempre pesando para os dois lados, e o desafio passa a ser como chegar num patamar aonde a gente consegue entregar rápido e entregar com qualidade. Esses desafios que geram, é claro, muitas discussões, muitos movimentos que têm o intuito lógico de resolver esse problema. E é com essa discussão que a gente começa aqui mais um episódio do nosso VAT60, um podcast que você sabe pretende contribuir um pouco mais com a comunidade de tecnologia e, é claro, sempre receber aqui convidados do mais alto garbo. E antes de apresentar os nossos convidados, é claro, eu tenho aqui os meus co-hosts de VAT60, começando pelo meu amigo Thiago Sampaio. Thiago, eu quero ver o que é que a gente preparou para hoje. E aí, Léo, beleza? Então, hoje mais uma vez trouxemos aqui um tema que novamente revolucionou a cultura da tecnologia, a cultura da indústria de desenvolvimento de software e também outras, que é a cultura ágil e seus frameworks, suas técnicas e seus processos, né? E aí, para começar a nossa discussão, cada participante irá compartilhar 3 opiniões sobre o tema, falando o que mais gosta, o que ele não indica e o que ainda está avaliando, assim como os outros episódios, né? Eu, pessoalmente, evito achar que o ágil está na ferramenta, naquela técnica como um post-it, como um quadro, simplesmente isso. Não apenas isso traz agilidade e a qualidade para o seu software, né? Indico fortemente processos cada vez mais chutos, simples e interativos, né? E tenho avaliado, sou aberto, não sou aqui o heavy user, como meu amigo Juliano fala, do processo Agile, mas tenho sim avaliado todos e qualquer processo que traz cada vez mais rapidez e simplicidade para o nosso desenvolvimento. E aqui do meu lado está meu amigo, mais uma vez, Juliano Tosi. E aí, Juliano, beleza? Fala, Thiago, beleza? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, estou honrado de estar aqui com vocês. Esse é um tema que bastante me interessa, tá? Eu gosto muito de discutir o modelo ágil. Acho que a gente tem uma boa bagagem aqui para contribuir na discussão. Eu venho de uma formação old school, então eu trabalhei com gestão de projetos durante muito tempo. Eu tenho MBA nessa área. Tenho algumas coisas bem bacanas de gestão de projeto que eu ainda sigo até hoje, mas com a dinâmica do nosso dia a dia na área de tecnologia, a gente identificou nas metodologias ágeis emergentes muitas facilidades para que a gente consiga fazer entregas mais concisas e no timing correto para os clientes que consomem nossas soluções. Então, eu tenho uma visão bem bacana com relação ao ágil, gosto de boas práticas da gestão de projeto e costumo dizer que o melhor modelo é aquele que consegue resolver problema. Então, eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre esse tema aí e vamos em frente. É isso aí, Juliano. Do meu lado também tem Mariana Zaparoli, Mariana amiga aqui, que está falando direto de São Paulo, a nossa parceira aqui no PagSeguro. Mariana, tudo bom? Tudo bem, muito feliz de participar hoje com vocês desse bate-papo. Eu trabalho com agilidade aí já tem 6 anos, né? Aqui no PagSeguro é um assunto que permeia toda a atividade que a gente faz. E espero que a gente consiga ter um belo bate-papo com contrapontos para falar um pouco, não só das práticas, né, mas da filosofia de trabalho que a agilidade traz. Me conta um pouco aí o que é que você evita, avalia, indica. Eu sei que você tem muita coisa para compartilhar aí. Bom, o que eu evito? Dizer que a agilidade é só um conjunto de práticas, é um framework, né? Então, quando a gente começa falando de agilidade, já pensando em Scrum ou nos frameworks de escala, né, que tem alguns já no mercado, Safe, LS e tal, eu evito começar a conversa por aí, né? O que geralmente eu avalio? Quais são as práticas que fazem sentido para se resolver um problema dentro de um contexto?
Então, mais do que a prática em si, mas o que a gente busca resolver e quais são as possibilidades que a gente tem para isso. E o que eu indico é sempre ter cadências curtas, né, para alinhamento de expectativas, e acho que a agilidade traz isso na sua veia também. Apesar da gente falar muito de velocidade, agilidade tem muito do ciclo de feedback curto e a tentativa de certificar de que a rota está certa, né? Então é você evitar desperdícios de investimento de tempo e dinheiro de longo prazo. Então o que eu indico é fazer o mesmo quando a gente tenta adotar práticas ou formas de trabalho diferentes. A gente precisa ter cadências curtas de alinhamento, cadências de melhoria contínua e práticas colaborativas onde a gente consiga coletar feedback das pessoas imediatamente ou simplesmente em ciclos curtos, para evitar que os problemas se alastrem. E do meu lado, Andy Barbosa, esse por sua vez agora está em Santa Catarina. E aí, Andy, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui participando com vocês desse bate-papo também. Um abraço aí para a Mariana, para todo mundo aí também. Um prazer muito grande estar aqui conversando com todos. Eu também tenho um histórico um pouco longo já dentro da agilidade, já quase completando 10 anos aí, e venho do old school também, né? Eu também fui gerente de projetos por muito tempo, tenho um MBA na área também, e acabei me reinventando aí dentro do processo, em virtude também, obviamente, das situações que o mercado, né, e a demanda dos clientes, principalmente na área de software, nos sujeitaram, né? Sempre fazer mais com o mesmo, né? Ou mais com menos, né? E aí a gente acabou adotando a filosofia ágil aí também como uma prática até mesmo de vida, né? Porque eu digo que a agilidade tem muito mais a ver com comportamentos do que efetivamente com ferramentas, né? E com relação assim, pessoal, que eu evito, né, adotar o ágil apenas pelo ágil, né? A gente vê em muitos casos aí empresas adotando o ágil pelo modismo, mas é preciso haver uma razão clara na organização e um sentido de urgência que seja compatível com aquilo que a filosofia ágil propõe. Então precisa compreender muito o que tem por trás da cultura ágil, né? Às vezes o remédio aí para a dor pode não ser a agilidade, né? E isso pode agravar ainda mais o problema ou até gerar efeitos colaterais, como qualquer remédio que você tomar aí que não seja o adequado, né? Uma organização ela pode ser ágil na plenitude sem usar nenhum framework, né? Porque isso depende efetivamente dos comportamentos. Obviamente que o Scrum, Kanban, o Safe, o que for aí de framework, ele vai ajudar a promover essa transformação, essa mudança ou essa melhoria nos processos, né? Mas eles não são bala de prata. Antes de qualquer atividade no ambiente ágil, eu avalio muito o contexto da organização, né? Eu procuro olhar muito a maturidade dos profissionais, principalmente o perfil dos líderes, da cultura, né, do perfil dos líderes, dos times, principalmente, a maturidade dos times, os processos, como é que eles estão desenhados, né? Os próprios produtos, se eles têm arquitetura adequada para mim poder estar adotando agilidade, porque também sofre impacto disso, né? Então, eu avalio tudo isso antes de sugerir qualquer melhoria ou qualquer mudança, né? Como eu já disse, agilidade para mim são comportamentos e, às vezes, você adotar os princípios Lean aí, que a própria Mariana já falou, né? De você eliminar desperdícios, né? Já vão tornar a empresa mais ágil, né? E o conceito Lean não vai ter nenhuma novidade aí, né? Coisa lá de 1930, 1940, que a gente só está trazendo a valor presente aí e também podendo adotar nas organizações. E o que eu indico é começar devagar, gente. Pensar inicialmente Lean, como eu já disse, ou seja, eliminar desperdícios, respeitar as pessoas, ir ao Gemba, né? Olhar como é que as coisas funcionam lá no chão mesmo, da fábrica, por assim se dizer, e promover melhoria contínua. Isso tudo sem gerar nenhum tipo de Big Bang, nenhuma grande explosão lá dentro da empresa, porque as mudanças muito grandes, elas acabam tendo uma consequência também muito grande se as coisas derem errado, né? E você também não pode jogar todas as práticas atuais que a empresa já vem praticando, né? E muitas vezes com bons resultados, jogar tudo isso no lixo, né? E achar que somente os novos métodos é que vão fazer as coisas funcionar. Então, precisa coerente também, ter muita capacidade, né? De continuar, né? Ou de combinar essas melhores práticas, né? E focar na entrega de valor, gente. Focar na entrega de valor, focar no cliente, no maior nível de qualidade. Excelente, Andy. Seja bem-vindo ao nosso VAT 60. E temos também lá em João Pessoa, meu amigo Humberto Júnior. A bola tá contigo, Humberto. Fala, Léo. Primeiro, agradecer a presença dos convidados, né? A gente está aqui para debater mais uma vez sobre culturas. Culturas são difíceis, culturas são polêmicas,
elas geram discussões às vezes até exageradas por parte dos seus fãs, evangelizadores, e muitas vezes também são questionadas pelos outros lados da moeda, né? É nessa pegada aí que a gente vai tratar sobre movimentos, sobre incertezas, sobre implementação em áreas difíceis, como por exemplo a própria infraestrutura. Hoje eu não vou indicar nada, não vou avaliar nada e nem vou dizer que evito nada. Vou fazer apenas algumas perguntas nesse sentido, né? Porque na verdade eu ainda espero algum resultado da cultura ágil quando falamos em processos dinâmicos como os que acontecem com a galera de infraestrutura. Para mim, eu acho que o ágil simplesmente não funciona na infraestrutura. Será? É isso que eu vou querer saber dessa galera hoje, beleza? Olha aí, Humberto já começa provocando, o time tá formado, a mesa tá formada, tá no ar o VAT 60. Bom, para começar é o seguinte, vamos ter que definir aqui para todo mundo ficar em linha, não necessariamente o nosso ouvinte sabe ou não do conceito, então a primeira provocação vem de mim, de querer saber aqui, fazendo o meu papel de orelha, afinal de contas, o que é ser ágil e o que é não ser ágil. Ser ágil, acho que até pegando o gancho do Andy, primeiro uma questão de comportamento, então é ter cabeça aberta, entender que quando a gente investe tempo para resolver problemas que não existem, ou quando o tempo que a gente leva para resolver um problema faz com que o problema deixe de existir, isso não é bom para ninguém, não é bom para a empresa, não é bom para a indústria, não é bom para o mercado, para os consumidores, não é bom para a gente, que somos profissionais e que o investimento do nosso tempo é o maior ativo que a gente tem. Então, ser ágil é se preocupar com isso, é se preocupar se eu estou trabalhando hoje da melhor maneira com que eu poderia trabalhar e se eu estou realmente resolvendo algum problema que existe de alguém. O que não é ser ágil, obviamente tem um comportamento oposto disso, né? A gente usa uma expressão de copo cheio, né? Que são pessoas que você percebe que não tem a menor intenção de revisitar a forma como trabalham ou o tipo de problema que resolvem, tipo, tá bom assim, vamos em frente. Não é ágil você não priorizar melhoria contínua, né? Então, se observar e ter mecanismos para isso, são métricas, são aspectos qualitativos, mas a melhoria contínua é uma base da agilidade, então não será ágil, é não querer se revisitar, é não querer fazer melhoria contínua, é não querer refletir sobre o desperdício do trabalho que você tem e é você não querer fazer isso sobre vários prismas, né? Não querer fazer isso com óticas diferentes da sua. Então, acho que esse dá alguns elementos que eu geralmente observo para falar de agilidade. Eu vou trazer um ponto de vista complementar, até para um outro prisma do que a Mariana comentou. Eu costumo fazer uma comparação bem direta. Rápido é o trem-bala, certo? O trem-bala é rápido, mas num sentido só, né? Dentro de um ambiente controlado, aonde eu sei quais as estações eu preciso parar, eu tenho os trilhos para me guiar, eu tenho muito bem claro o horário de partida, horário de chegada e o que pode sair do controle dentro de um trajeto do trem-bala. Muito pouca coisa, né? Agora, ágil seria um animal como o leopardo, por exemplo, certo? Por quê? O leopardo é rápido, o leopardo é flexível, o leopardo, ele se adapta a vários ambientes, ele nada, ele sobe em árvores, tudo com o objetivo do quê? Atingir um objetivo, que é o quê? Buscar a sua caça, buscar a sua comida, né? Então, essa é a comparação. Então, a empresa hoje, ela precisa ser vista como um organismo vivo, porque ela é composta por pessoas, ela não é mais uma máquina como se tratava lá em 1950, na visão de Taylor Fayol, né? E atualmente as organizações precisam ser muito flexíveis, gente. O mundo VUCA hoje exige delas uma capacidade muito grande de adaptação e principalmente uma característica muito importante que é digamos assim, um grande diferencial das startups, que é a capacidade de pivotar, quer dizer, é mudar de direção. Então você imagina um Titanic fazer manobras como um jet ski, né? Então as organizações tradicionais para mim são os Titanics e as startups são os jet skis, né? Como é que eu faço o Titanic manobrar de uma forma tão eficiente e numa qualidade tão boa quanto um jet ski faz? É isso que a agilidade procura promover.
Cara, Andy, que analogia boa. Eu acho que deu para explicar bem, Léo, aí, para quem não entende de ágil, ou até para aqueles que entendem e de fato estão utilizando de forma errada. Concordo plenamente com o que vocês dois disseram. Ágil, para mim, é exatamente isso. É aquele cara que consegue revisitar todos os dias aquilo que tem feito e consegue manobrar de forma rápida e resiliente daquela queda que ele teve, sem achar praticamente que só o fato de você chegar e colocar às vezes uns post-its na parede, fazer uns kanbans e colocar aquele ferramental, que eu estou ágil. Mas quando você vai ver, os caras às vezes estão aplicando as mesmas rotinas, os mesmos processos, as mesmas práticas para isso, né? E aí o desafio que você falou, Andy, é bem isso. Quero saber de vocês exatamente como é que eu faço um Titanic girar e manobrar de uma forma como um leopardo, respeitando e fazendo de tudo para seguir com o Manifesto Ágil. Então, assim, essa, na verdade, é o grande desafio das organizações, né? É conseguir assumir algumas características que as organizações ágeis ou as startups, né? O estilo startup de ser, né? É conseguir levar isso para dentro das grandes organizações. Porque o modelo, né, proposto pela agilidade é o quê? Trabalhar com pequenas entregas, né, com garantia de qualidade, com muita experimentação, né? E as grandes empresas, elas têm um pouco de receio de experimentar, né? Elas acreditam que, às vezes, experimentar e demonstrar para o mercado que elas estão entregando algo não tão bom o mercado gostaria, ou como a empresa acha que deveria ser, ela vai estar queimando o filme dela, vamos lá, entendeu? E só que isso precisa mudar, né? Quer dizer, precisa mudar, e as empresas precisam ser compostas por várias pequenas startups dentro dela mesma. Essa é a visão do que a gente chama aí das squads, de times multifuncionais, as cadeias de valor, etc. Eles estão focados justamente nessa unidade, de que cada produto dentro da empresa, ele seja uma pequena startup dentro de um grande guarda-chuva organizacional, né? E cada um com a sua autonomia, porém o desafio aí é manter o alinhamento de todas essas pequenas startups, desses times, né? Com a estratégia maior do negócio, né? Então esses são os desafios, cara, da agilidade, né? Porque o modelo de negócio precisa mudar. Ele já não consegue ser mais aquele mesmo em que eu tinha tempo, né, para me adaptar às mudanças, né? Eu não tenho mais tempo, eu preciso hoje ser muito rápido, muito ágil, né, e flexível, né, para aceitar mudanças e promover as mudanças. E também uma característica muito importante é que eu preciso ter condições, né, de muitas vezes trabalhar com muitas coisas intangíveis, né, que eu não consigo mais também planejar, nem gerenciar, com muita volatilidade. É tudo isso que vem para dentro do ambiente do negócio, onde as grandes empresas e até as pequenas estão inseridas. Essa questão que eu imagino da qualidade versus a agilidade, que, enfim, acaba sendo associada com velocidade também, né? Então, quais são as melhores maneiras de se trabalhar isso a partir do momento que o cliente vai estar sempre cobrando uma entrega rápida, mas a gente vai estar sempre focado numa entrega também com um padrão de qualidade, e padrão de qualidade envolve teste, envolve confirmação, envolve uma série de coisas para que, enfim, evite devolução, refação, dependendo da área, enfim, esse tipo de coisa que acontece. Então, nesse caso, como que fica? Como é que é melhor, assim, a gente ser rápido e fazer pequenas entregas, mudar a questão do controle de qualidade, ou entregar mais, mas com o mesmo padrão de qualidade? Como que se trabalha isso, hein? Bom, na minha opinião, tem muita relação com o que a gente chama do tamanho da fatia, né, ou do entregável. Uhum. Um desafio nessa dinâmica de agilidade, na maneira como os times se organizam, né, e aí aparecem figuras como a nomenclatura de Product Owners e tal, mas enfim, quem gera ali um backlog, é como, de fato, você consegue fatiar pequenos problemas. Certo. Porque isso poderia isolar, né, uma intervenção ou diminuir o risco dela. Consequentemente, se os times já têm capacidade de construir coisas se preocupando com automação de testes e arquitetura desse desenvolvimento, você consegue caminhar para uma arquitetura de solução onde você tenha domínios mais bem pré-estabelecidos, no meu caso do Spotify, por exemplo, né? E migrando isso para um delivery contínuo, com intervenções controladas e uso, às vezes, de mecanismos como feature toggle e tal,
o impacto e o risco que você insere no ambiente, cada vez que esse ambiente sofre algum tipo de alteração, ele é minimizado. Então, é um conjunto da obra, né? Você tem aspectos técnicos, de arquitetura, às vezes até de infra para viabilizar esse tipo de dinâmica, mas fundamentalmente tem a identificação do que é de fato um pequeno problema a ser resolvido. Então, entregaram uma pequena fatia, solucionar um incremento de negócio, né? Não quer dizer abrir mão de teste ou fazer menos testes, mas faz parte do domínio e do contexto da agilidade entender como esses testes são otimizados, né? Qual é o gargalo do processo de trabalho do time. Então, às vezes o time tem 3 devs e 1 QA, e quando você observa em médio o fluxo de trabalho, percebe-se que o QA acaba sendo um gargalo pela capacidade de vazão dos desenvolvedores. Então, encontrar maneiras de tirar esse gargalo, ou seja, faz times que têm multi-skills, cria-se restrições dentro do time, do tipo, quem desenvolve não testa, mas você não tem mais a figura do QA, isso já é distribuída. Aí cada cenário tem uma solução, mas é importante que se observe o contexto como um todo. Então você tem variável de negócio, como a priorização de um backlog bem fatiado e bem mensurado, né, as variáveis de impacto de negócio bem claras ao final do processo. Você tem mecanismos de processo de trabalho do time, elementos que têm que ser observados, e questões técnicas que deem condição a esse grupo de fazer entregas contínuas de alta qualidade. É simples? Não é, né? Geralmente a gente vê empresas falando de agilidade só na tecnologia, e como eu falei, sem o negócio não funciona. Ou você vê muitas empresas apostando muito na formação de POs e etc., e não observam as capacidades técnicas para viabilizar isso. Então, é um conjunto da obra. Agilidade não quer dizer fazer coisas incompletas. MVP não quer dizer faça meia boca. Tem uma solução mais ou menos, amarra no arame, vamos que vamos. E o povo vai dando nome bonito, MVP concierge. É quando você vai ver, putz, é um baita de um remendo, segura os pratinhos aí do jeito que dá. Não é isso. Agilidade não é isso. Então, mas precisa olhar o contexto como um todo, né? Muito, muito boas as colocações da Mariana, mas uma coisa muito importante aqui também é que as empresas precisam ter um olhar um pouco diferente, né, nesse aspecto quando elas forem trabalhar com agilidade, né? Quer dizer, a qualidade, ela também é garantida a partir de uma relação mais próxima com o cliente, certo? Ou com uma carteira de clientes, né? A proximidade com o cliente, eu deixo de fazer o produto para a minha empresa e passo a fazer o produto para o cliente. Até pouco tempo atrás, as empresas diziam assim, não, eu é que conheço do produto e o cliente compra o meu produto e ele não sabe nunca o que quer. É mais ou menos assim o que muitas empresas falam, né? O cliente não sabe o que quer, eu que sou especialista no produto, eu vou fazer o produto do jeito que eu acho que é. Só que o que se mostraram aí, produtos que vieram para o mercado e que tiveram foco no cliente, eles desbancaram muitos outros produtos que já estavam aí há muito tempo no mercado. E é essa mudança que as empresas precisam compreender como fazer, né? De ter um foco do cliente e fazer produtos para o cliente, não mais produtos para elas, né? Ou que atendam às restrições dela. Ou seja, eu determinada tecnologia não domino, então eu não vou fazer. Poxa, mas se o cliente precisa, eu preciso me adaptar e aí trabalhar também com aquela tecnologia. Então é só um complemento aí porque a Mariana colocou, que isso também precisa estar em voga, né? No momento em que eu for estar avaliando essa questão da adoção da agilidade, né? Dos processos ágeis. Concordo em gênero, número e grau. Acho que essa mudança de paradigma mesmo de mercado, né? Acho que você falou perfeitamente esse ponto. E isso, sei que já está quase um buzzword a gente falar de Nubank, né? Mas eu sempre olho para o Nubank e acompanho as histórias do Nubank, porque o Nubank vem fazendo história e vem se posicionando fortemente no mercado com um cartão que começou com um cartão de crédito, que não é nenhum produto disruptivo. Né? Pois é. Não traz diferença de nada, a não ser o fato do que o Andy falou, de você ter uma empresa, uma construção e um relacionamento com o cliente em que a prioridade é de fato o cliente. O diferencial da empresa foi dar visibilidade às necessidades do cliente e tratá-los com a devida priorização em tudo que a empresa faz. E aí, claro, né? Tem questão de cor, de branding, de tom de voz, etc. Mas se você for ver, é só tangibilizar uma expectativa que nós brasileiros somos muito frustrados, né? A gente não está acostumado a lidar com serviços e produtos que olhem as nossas necessidades. A gente é refém de empresa de TV a cabo, de telecom e de tudo mais que a gente passa para conseguir usar. Eles têm mais uma estratégia que não é oferecer um único produto, né?
mas sim oferecer uma plataforma, né? É o que eles oferecem, né? E não foram nada inovadores no produto, né? Eles inovaram no processo, na forma de atender o cliente, né? Com um produto que já estava aí no mercado há muito tempo, né? Que é o cartão de crédito. Então, a inovação também, né, gente? Ela não é apenas no produto. Aí precisa entender que a inovação, ela pode ser também pequenas coisas, né? E ela está muito mais também nos processos, nos serviços, né? Nas formas de pensar, nas formas de agir. Isso também é inovação, né? Quando agregada a um produto, ela pode gerar vantagens competitivas muito grandes, né? Então quer dizer que o Nubank da vida, digamos que se ele não adotasse, por exemplo, a metodologia ágil, talvez ele não tivesse com tanto sucesso como está hoje? Se a gente entender, e eu concordo que faz parte do que a agilidade traz e se conecta ali ao Lean Startup, né, e outros livros e conceitos e discussões que foram nascendo, mas como o Andy mesmo já falou, quando a gente olha o Lean, ele começa lá na indústria, lá para trás, de novo ele não tem nada, mas as coisas foram se encontrando ao longo da rota, né? Então, o Lean já vinha lá atrás, daí a indústria também acho que perdeu um pouco o passo disso, depois veio o Manifesto Ágil, depois essas coisas se encontraram lá no Tom e na Mary Poppendieck, veio o Eric Ries com Lean Startup, enfim, e esses assuntos se somam, mas o que a gente chama de Customer Centric, né? A orientação à necessidade do cliente, ele se correlaciona totalmente a isso que eu comentei, da gente entender que a gente realmente está resolvendo algum problema real que existe. E outras coisas que vêm com técnicas de design thinking e etc, para a gente conseguir trabalhar empatia e visões, no fim das contas o que a gente quer saber é assim, cara, o que a gente entrega resolve o problema de alguém, e esse alguém é o cliente, não sou eu que estou produzindo aquele código, ou eu que escrevi uma lista de requisitos, não sou eu que tenho o problema, é o cliente. Se eu não arrumar uma forma de entender o que ele entende que é problema, e isso não é uma responsabilidade dele, mas deveria ser uma preocupação minha que estou gastando meu tempo para fazer algo para ele, o risco de eu entregar alguma coisa que não é útil ou não resolve é muito alto. Então, sim, a minha resposta é sim. Acho que o Nubank tem agilidade na veia, e não só em tecnologia, né, mas agilidade é algo que permeia a empresa inteira, e é o que a gente também construiu aqui no PagSeguro, e isso faz toda a diferença quando a gente fala de orientação ao cliente. Pessoal, vocês devem ter visto há um tempo atrás, quando o Nubank veio fazer uma pergunta para quem era usuário do cartão, se gostaria de ter uma conta corrente. Sim, né? Cara, eles não tinham produto nenhum pronto, eles estavam pesquisando, eles estavam experimentando. Era pesquisa de mercado, né? É isso aí. A própria carteira que eles já tinham na mão, pessoas que eles selecionaram com base no histórico de uso, com base no perfil dessas pessoas, e eles selecionaram as pessoas que eles acharam mais viável para aplicar a pesquisa e ver se esse novo produto era viável. Então, isso é agilidade, cara, entendeu? Eu não estou fazendo um produto primeiro para depois lançar, vou gastar milhões de reais para desenvolver um produto, talvez desalinhado com aquilo que o cliente quer, e depois vou gastar mais outros milhões em cima em marketing e vendas para tentar enfiar a goela abaixo em alguém produto, cara, entendeu? Então essa é a diferença, e que aí vem os conceitos do Lean Startup e outras situações aí para experimentação rápida, né, gente? E aí, senhores, falando do nosso dia a dia aí, Mariane, Andy, Juliano, todo mundo, como é que tá o Agile no nosso dia a dia? Tem ou não tem? Tem funcionado? Como é que tá aí no PagSeguro, Mariana? O que é que você pode compartilhar aí por baixo aí do capô que não funciona? Ou quais são as suas dores aí? Bom, a gente tem dores, obviamente, do crescimento, né? Por isso que se fala tanto de ágil em escala, porque não é trivial. A gente sempre optou por ter estruturas multidisciplinares, bastante comunicação em rede, estruturas hierárquicas que sejam de liderança, né? E não que sejam aquelas que suprimem informação ou dificultam o andamento das coisas. Nós não temos metas individuais, a gente trabalha com objetivos coletivos. Então, tem uma série de elementos organizacionais que nos ajudam bastante, mas quando a empresa cresce na velocidade com que a gente cresce, a gente tem que o tempo inteiro revisitar como a gente está estruturado, o que não está funcionando, né? Decisões colegiadas são ótimas, mas quando você precisa botar 40, 50 pessoas numa sala, passou do ponto ótimo, você já tem entropia, você tem investimento alto para resolver alguma coisa. Então esse é um desafio que a gente tem constante. Junto a isso, uma linha mestra, né? A gente já conseguiu institucionalizar aqui uma linha mestra de cultura organizacional, meio que a correnteza do rio. Então as pessoas, quando elas chegam aqui, elas conseguem perceber na dinâmica como o nosso ambiente funciona, mas toda vez que a gente recebe chegada de lideranças que vêm de outras culturas, a gente tem uma preocupação muito forte de ajudá-las à adaptação rapidamente.
porque o poder de influenciação delas é muito grande, né? Então, esse é um outro ponto de atenção que a gente sempre tem na mesa. E um outro aspecto são esses relacionados à agilidade de ponta a ponta, né? Quando a gente também começa a ampliar quem são os nossos clientes, quais são os segmentos onde a gente atua, qual é a variedade de portfólio de produtos. Quando a gente amplia esse leque, a complexidade ela aumenta, e você trabalhar com cadeia de valor, reduzindo dependências, enquanto você deixa o seu ambiente mais complexo sobre quais são as pessoas e as variáveis que intervêm naquele ambiente, é muito difícil de equilibrar, né? Então, o que lá atrás a gente resolvia com 2, 3 equipes, estava muito clara qual era o cliente que a gente ia abordar e a gente já tinha um entendimento de um histórico de qual era o comportamento daquele cliente. Quando a gente vai para um segmento novo, ou um produto novo, ou as duas coisas, e a gente tem que botar 5, 6, 7 times ou representantes de times para uma discussão, começa a ficar mais difícil manter o barco numa linha reta, né? Então, a gente faz um trabalho enorme aqui de capacitação de pessoas, de fortalecimento de agilidade organizacional. Então, não se fala aqui de agilidade para desenvolvimento, até porque o desenvolvimento é o core dessa empresa, o nosso business também faz parte do desenvolvimento, isso é muito integrado. Mas a gente o tempo inteiro precisa revisitar como é que estão o entendimento das lideranças, como é que está o alinhamento estratégico, ou seja, dos objetivos estratégicos, como é que isso está, de fato, divulgado e alinhado com as iniciativas da empresa, como é que a comunicação aqui flui, como é que a gente reduz dependências e evita entropias. É um desafio diário, né? E é isso que a gente fala muito do Ágil em Escala. Tem bastante frameworks aí que ajudam a dar alguns insights, a gente aqui opta por não usar nenhum deles, então a gente não tem nada pré-estabelecido, mas a gente estuda, a gente lê, a gente troca ideia para tentar encontrar formas de resolver os problemas que vão ficando latentes. Manter alinhamento cultural acho que é um desafio para todas as empresas, né? Às vezes até criar, quando se fala de transformações, que não é mais o nosso caso aqui. Aqui o nosso desafio é manter essa cultura que se instituiu, mas não deixar o crescimento gerar os desperdícios que a gente observa nesses Titanics, como já foi comentado. Cara, é difícil e a gente precisa sempre entender a dinâmica de trabalho dos times. Então, como a gente falou aí no Gemba, não perder a referência da vida como ela é e fomentar a cultura das métricas desde os times, unicamente falando, até as métricas organizacionais, que ajudem a gente a enxergar se a gente não está virando um grande Titanic, são extremamente importantes. Mariana, eu tenho uma dúvida. Aí no PagSeguro, vocês sempre foram ágeis? Olha, eu cheguei aqui em 2015. O histórico que eu tenho é que o PagSeguro é do Grupo UOL, né? Que em 2008 eles trouxeram um consultor alemão para cá, para o grupo, e fizeram um trabalho muito forte para sair do RUP na época. E começaram a fazer uso bastante massivo de Kanban e depois de Scrum com os grupos de trabalho aqui. Então, quando eu cheguei, eu não encontrei uma empresa que estava no waterfall ou arraigada nas premissas de gestão de projetos tradicionais, tá? Era uma empresa que tinha migrado para as práticas e entendia a filosofia da agilidade, só que isso, com o tempo e com o crescimento, foi ficando super restrito à tecnologia. Então, já tinha aquela conversa de isso ela é coisa da galera de TI, e um ágil degradado. Ele foi perdendo formato, foi ficando meio amorfo ali ao longo do crescimento, porque era uma fintech pequena, né? E não se tinha necessidade de visibilidade, de organização, como em 2015 passou a ter, porque a empresa cresceu muito. Então, eu não peguei um ponto de partida de uma empresa tradicional, eu peguei um ágil que tinha dado uma desandada pelo crescimento, tá? Mas eu sei que antes de 2008 eles usavam o RUP e para trás deviam trabalhar em projetos na maneira mais tradicional, porque era com que o mercado trabalhava, né? Mas o histórico do UOL com agilidade começa ali por 2008. Bacana, Mariana. Eu pergunto isso porque aqui na Conducto, o ágil ele tem pouco mais de 2 anos, né? Então a gente ainda está aprendendo a trabalhar com as metodologias ágeis. A gente tem um framework próprio aqui, mas a maior dificuldade que a gente enfrentou quando a gente saiu de uma transição de um modelo projetizado, como a gente gosta de falar aqui, foi justamente a questão da cultura, né? Muitas pessoas não se adaptaram, inclusive a gente perdeu alguns profissionais ao longo do tempo por não adaptação à cultura. Outras pessoas que a gente não acreditava que teriam tanto potencial tiveram uma excelente desenvoltura trabalhando com as metodologias ágeis. E eu acho bacana entender justamente esse momento de transição, né? Quando a empresa sai de um modelo de gestão tradicional e decide adotar um modelo ágil. Aqui na Conducto a gente tem muitas dores relacionadas à cultura, a gente tem muitas dores relacionadas à forma como o ágil é aplicado, então a gente está constantemente alterando o nosso framework e adaptando
de acordo com as tentativas e as frustrações que a gente tem no dia a dia. E eu acho bacana ver a experiência do PagSeguro, que já está aí desde 2008, que já percorreu esse caminho, e queria entender quais são justamente essas dificuldades, né? A maior dificuldade que a gente tem aqui é a adaptação cultural, né? Mas eu queria sentir se no PagSeguro realmente essa é a maior dor. Olha, eu acho que hoje não é a maior dor, porque eu acho que a gente já venceu essa barreira. E também, mesmo em 2015, como eu cheguei aqui, vários profissionais também foram embora, tá? Profissionais bons, a gente tinha até diretores que preferiram não seguir nessa jornada aqui. Então a gente perdeu bastante profissional de tecnologia, de produtos, enfim, e tivemos que lidar com isso. Entendi-se que era necessário um pouco de governança ágil, né? Então a gente sempre tenta fazer um trabalho muito alicerçado no Lean, mas que a gente precisava de mudanças estruturais aqui para começar a tratar o crescimento do PagSeguro de maneira sustentável. Então, não acho que hoje, assim, não como uma barreira para se transpor, mas é um dos nossos principais desafios aumentar o nível de maturidade enquanto a gente cresce. Então, quando a gente recebe pessoas novas, embarcá-las nesse contexto, lideranças principalmente, e trazer a maturidade daqui para cima, né? Não deixar a empresa patinar em aspectos culturais e comportamentos que a gente já tinha superado. Então, é um desafio, sim. A gente está falando de pessoas, né? Como o Andy cantou a bola na primeira frase dele, são comportamentos, é isso que a gente tem que lidar. Não tem jeito. Eu vejo o ágil muito ligado à questão do empoderamento das pessoas, né? E principalmente a descentralização da gestão. Então, quando a gente chega numa squad ou num time multidisciplinar e o PO traz a demanda, traz a história, e o cara que faz parte ali do time, o dev, o QA, ele se depara com uma história que ele precisa trabalhar e não com um documento de caso de uso que ele precisa seguir à risca e implementar com os fluxos principais e os fluxos alternativos. Ele sente que ali naquele momento ele é parte da concepção do produto. E aí é onde mora, pelo menos aqui na Conducta, onde a gente identifica os maiores problemas, né? Nem todo mundo está preparado para assumir uma responsabilidade dessa magnitude. Então, existem pessoas que compram a ideia e vão lá e fazem o produto junto com o PO, e existem pessoas que têm um perfil, não, eu quero receber tudo pronto, eu quero o script, eu quero implementar do jeito que vocês definiram. Isso é uma coisa que a gente enfrenta diariamente, é muito difícil conciliar esses perfis. Eu acredito que todo mundo que percorreu esse caminho ágil, uma hora ou outra, em um ponto da sua história, passou por isso, né? Sem dúvida, falar de empoderamento parece simples, né? Mas não é. É preparo, a gente aqui passou por e ainda passa, né, por uma discussão também sobre papéis e responsabilidades, então setup de expectativas, o empoderamento responsável e maturidade das pessoas para lidar com esse empoderamento. Sem dúvida, só delegar a responsabilidade é bastante complexo e as pessoas precisam estar preparadas para lidar com isso e serem amparadas e formadas para que possam conduzir suas respectivas responsabilidades nesse modelo. Também não é trivial, tá? A gente tem aqui exercício de agilidade no atendimento, em operação, e é desafiador, né? Cada um tem um histórico, cada um tem uma expectativa do seu papel e das suas condições de trabalho. E quando se depara com um ambiente em que essas coisas mudam drasticamente, precisa ter bastante segurança, né? Acho que um bom caminho é tirar os receios, é remover os medos das pessoas para que elas possam experimentar, se arriscar nesse novo papel. Porque também é complicado quando elas se sentem ameaçadas de um desligamento ou elas acham que perder poder faça com que elas se aproximem da saída da empresa. É muito difícil a gente esperar que essas pessoas elas se coloquem de coração aberto e dispostas a se arriscar. O ambiente precisa ser seguro para esse tipo de exercício, né? Então, entender o que receios as pessoas têm, deixá-las em situação minimamente confortável, de segurança, para que o movimento possa acontecer é bastante importante. Eu queria fazer um comentário bem rápido aqui sobre o que o Juliano tinha levantado aí com esses dois perfis de profissionais, que é um que prefere receber o script, aquele velho caso de uso, análise, o documento e requisito bem dito, com tudo, cores e mensageria que ele precisa descrever e implementar, e o outro aquele profissional que vai receber a demanda, isso bem que o Juliano descreveu aí. Do lado de vocês aí no PagSeguro, tem algum problema nisso também? Porque é bem como o Juliano falou, do nosso lado de cá, eu também compactuo, é uma resistência muito grande de vários profissionais que preferem ainda uns receber essa demanda em script, sentindo falta da antiga análise de requisito, né? Tendo em vista que poucos entendem bem o negócio para conseguir junto com o PO levantar aquela demanda lá do início e fazer com que o desenvolvimento seja um pouco mais rápido e com a qualidade alta. Como é que é isso aí, Mariana?
Olha, aqui não, assim, a gente não lida com esse tipo de dúvida, sabe? Os times já trabalham em formato de backlog, escrita de histórias de usuário, e a gente não tem processos voltados às práticas tradicionais do PMI. O que acontece é que, dependendo do tamanho do problema que está para ser resolvido, a gente tem muita dependência entre frentes. Então, ano passado, a gente, por exemplo, retrasado para o ano passado, nós nos tornamos adquirentes próprios, né? A gente criou uma infraestrutura de adquirência. Então, para que isso ficasse de pé, foi uma iniciativa longa, com cara de projetão, né? Você tem ali eu não sou adquirente até o dia que a gente vira adquirente da gente mesmo. E a gente tinha muita dependência de N frentes de trabalho. Então, quando a gente olha os modelos ali, se aproxima o que a gente chama de programa. E aí, para esse tipo de programa, você precisa de algum controle maior, né? Que tradicionalmente vai ser para um PPT de Gantt, semáforos e tal. A gente não precisa fazer desta forma, mas mais do que o PPT, o Gantt e o semáforo, mas o tradicional modelo de cobrança. Você tem um agente de cobrança que não entende contexto de nada, que não sabe a realidade de ninguém, só chega lá e fala, e aí, tá verde, amarelo, vermelho, põe no PPT e leva para o fórum. É isso que a gente não quer, mas nos obrigou, e tem outros cenários aqui em que isso aconteceu, a ter um controle de dependências, quem depende do quê, quando uma coisa está prevista para acabar, para a outra começar, como é que a gente acompanha isso no portfólio, em fóruns específicos e etc. Então, a dor aparece. Como resolver é que é diferente. Se alguém aqui chega com uma expectativa de detalhamento de algo a ser desenvolvido, não vai receber um documento de requisitos. A discussão é o que falta na história do PO. PO, vem aqui, quais são os insumos que esse desenvolvedor ou desenvolvedora não tem? O que falta de entendimento desse grupo para que, de fato, o desenvolvimento aconteça visando resolver um problema bem definido. Então, a dor a gente discute, o como é que é diferente. E quando as pessoas chegam aqui, elas já são apresentadas a este modelo de trabalho. A gente não tem aqui formulário de abertura de projeto, change request de nada, orçamento projetizado, nada disso. A gente tem uma gestão das iniciativas, a gente trabalha com OKRs, planeamento organizacional, a gente tem a missão dos times, tem os papéis e responsabilidades, e é assim que a gente tenta evoluir para lidar com os cenários do PagSeguro e os desafios que vem pela frente, sem perder os conceitos da agilidade como linha mestra. Para entender também que, vejam a complexidade da coisa, né? Quer dizer, você tem uma etapa inicial, na maioria das empresas, que é uma transformação, é uma ruptura, né, de um modelo tradicional para um modelo ágil, e depois você vai ter que trabalhar em cima da melhoria contínua desse ambiente, né? E conforme você vai escalando, ou a empresa vai aumentando seu tamanho, ou o tamanho dos times vão aumentando, o tamanho dos produtos vão aumentando, você deixa de ter, muitas vezes, um único time trabalhando num produto e passa a ter vários times trabalhando num produto. Então, você começa a aumentar a sua complexidade, como é o caso que a Mari colocou, né? Que ela hoje tem um outro tipo de problema, né? Então, o que o mercado hoje nos apresenta aqui fora é uma meia dúzia de empresas que estão com excelentes iniciativas, né? E a maior parte delas fazendo uma grande força para conseguir fazer essa transformação. E que não cabe só a TI, tá? Quer dizer, hoje a iniciativa é da TI e a TI, por si só, já tem dentro do modelo tradicional de gestão uma certa barreira, né? Porque a TI até pouco tempo atrás era custo, né? Era centro de custo e hoje passou a ser estratégia de negócio. Então, os gestores muitas vezes não conseguem enxergar isso de uma forma adequada, né? E então a gente precisa educar também os gestores de negócio para que eles se reinventem e passem a entender como é que é liderar na era da agilidade. Como é que é dar autonomia, como é que é fortalecer os times, como é que é trabalhar com menos comando e controle, né? É isso que a gente vai precisar, e aí a nossa estrada é longa, é muito longa, porque como vocês viram aí, a PagSeguro está desde 2008, né? Nessa jornada de transformação ágil. Agora eles estão já numa fase de melhoria, né? Não estão mais numa fase de transformação, mas numa fase de melhoria e sustentação. Então o desafio das empresas é muito grande, gente, tá? E graças a Deus vai ter mais trabalho pra gente aí. Muito legal, Mari, mas infelizmente a gente vai ter que se despedir de você agora, porque a gente sabe que você tá com horário aí para um compromisso. A gente queria muito ter a sua presença no nosso bloco de provocações na hora do pesadelo, mas fica aí o convite para uma próxima oportunidade a gente receber você aqui e poder provocar, porque eu sei que o Thiago preparou aí umas cutucadas muito legais pro próximo bloco, que é o nosso fight aqui do VAT 60. Mari, então quero agradecer muito a presença sua
sua aqui no nosso programa. E deixa pra gente aqui links onde é que a gente pode eventualmente interagir com você. A gente vai colocar na postagem do episódio também. Se tem algum contato seu lá no PagSeguro, no LinkedIn, como é que a gente pode fazer contato, fazer parte da sua networking? Pessoal, super obrigada pelo convite, adorei o papo. Andy, legal pra caramba te reencontrar. Galera aí que eu não conhecia, é um super prazer. Obrigada, Conductor, e espero que esse podcast aí realmente atinja bastante gente a fim de discutir temas legais de tecnologia. Bom, eu estou disponível no LinkedIn com o meu nome todo, né? Mariana Zapparoli, com 2 L's, Martins. Lá no LinkedIn mesmo, logo no meu perfil inicial, já tem uma série de links, né? De materiais que eu compartilhei em alguns eventos. Tem algumas palestras gravadas também. Esse ano também participarei aí do Scrum Day aqui em São Paulo, o Keynote no Scrum Gathering no Rio também. Tem Agile Trends, tem TDC, enfim, tem Agile Brasil, tem muita coisa legal para acontecer. Também estou no Instagram com Mariana Zapparoli, também com 2 L's, tudo junto, quem quiser acompanhar. E estou super à disposição para trocar ideias, bate-papos, outras oportunidades que a gente tem aí. Lamento perder o bloco de provocações, que sem dúvida é uma parte bem legal da conversa, mas eu sei que o Andy vai responder por nós aí, que a gente tem um pensamento super parecido. Obrigada, pessoal. Obrigado você, Mari, pela presença, pela participação, e fica o convite para você ouvir depois o bloco de provocações quando o programa for publicado e aí mandar o seu feedback pra gente por e-mail, pra gente ler aqui depois no próximo programa as provocações que você deixar aqui. Aí é bom que ninguém vai poder responder. Fechou. Fazemos uma provocação assíncrona, pode deixar. Exatamente. Obrigado, Mari. Muito bem, aqui a gente chega no nosso quadro que a gente está chamando carinhosamente de A Hora do Pesadelo, aquela hora boa que a gente vai fazer aqui algumas provocações que vão ser comentadas pelos nossos convidados e também pelos nossos co-hosts. Então, Thiago Sampaio, eu quero saber o que é que você trouxe para dar aquela cutucada relacionada com esse tema da agilidade. Faça a pergunta para provocar bem, faça a pergunta bem devagar. Hoje eu tô com calma, Léo. Então, senhores, é o seguinte, vocês não acham que essa diversidade de frameworks, métodos, enfim, nomes, cargos, POs, chapters, enfim, tudo isso causa uma confusão na cabeça dos desenvolvedores, dos profissionais? Como é que funciona isso na cabeça de vocês? Eu ainda faço melhor. O Scrum Master morreu? O papel do Scrum Master morreu? Será? E aí, Andy, o que é que você acha? Cara, eu acho que realmente causa um pouco de confusão, né? Muito papel novo, é muita coisa nova, mas eu vejo assim, existe espaço para todo mundo e todo mundo tem todos os papéis, né? Não existe que um vai morrer, o outro vai sobreviver, né? Vai ter uma fase de transição, né? Então, muitos papéis hoje que se chama Scrum Master, não sei, cara, Agile Coach, não sei. Daqui a pouco, hoje é esse nome, mas daqui a algum tempo talvez não seja mais, né? É que nesse momento faz sentido ter pessoas com essa denominação, né? Para que consigam conduzir a transformação e a mudança, né, nas pessoas, nos processos, né? E na visão dessa nova metodologia, né? Nessa nova filosofia, nessa nova cultura. O que eu vejo é que se criou, obviamente, vários nomes, várias coisas, tem vários frameworks, cada um tem a sua proposta, e aí torna ainda mais complexo o trabalho, né? Porque você acaba tendo que, não pode ser também xiita, né? Querer adotar só um framework ou só outro, né? Eles não são bala de prata, eles são melhores práticas e cabe a você aí ter condição de combiná-los, né? E também aproveitar o que tem de melhor em cada um. Mas tudo vai depender do contexto, das pessoas disponíveis e assim por diante. E qual foi deles que fracassou? Eu não vejo que nenhum fracassou, eu acho que todos têm aplicabilidade, né? Tudo vai depender do cenário, quer dizer, é como eu falo, eu não gosto de algumas opiniões xiitas que alguns profissionais têm, né? Alguns colegas têm, já não, framework X só serve para sustentação de produto, framework Y só serve para novos produtos. Não, isso não existe, você é que vai ter que entender
como é que é um ciclo de uma versão de um produto, como é que é o ciclo de desenvolvimento de um produto, como é que é o ciclo de inovação de um produto, as duas coisas conseguem conviver ao mesmo tempo ou não, e aí você vai adotar um framework ou outro, ou até combinar os frameworks, né, para que eles tragam o melhor resultado para a tua realidade. Então, o desafio é dominar tudo isso. Então, muitas vezes as críticas vêm daqueles que não conhecem o todo, né, e acabam se focando apenas no seu umbigo, né? Naquilo que conhece em específico ali e deixa de olhar para as coisas boas que tem também no gramado do vizinho, né? Existem, assim, dificuldades muito parecidas enfrentadas por empresas, por exemplo, quando adotam alguma metodologia, alguma cultura como essa aí. Você já pegou alguma empresa que tentou aplicar um framework ou alguma coisa assim e não conseguiu, fracassou nessa história? Várias. Eu estou sendo convidado muito hoje para fazer trabalhos, como é o caso que a Mariana fez lá no PagSeguro, que é resgatar a agilidade dentro das empresas que foram mal sucedidas, né? Isso, cara, em todos os frameworks, seja Kanban, seja Scrum, seja iniciativas com outros frameworks de escala, o que a gente mais vê foram iniciativas mal sucedidas por diversos fatores, tá? Por diversos fatores. Mas uma das grandes barreiras hoje é conseguir sensibilizar toda a alta gestão do que realmente é o valor da agilidade, né? Então, muitas vezes se vende a agilidade como rapidez e, na verdade, não é isso, cara. Eu digo que muitas vezes o ágil, para fazer ágil, em alguns momentos é até mais caro que o tradicional, tá? E talvez eu vou levar até mais tempo para entregar um produto do que no tradicional. A grande diferença está em que a qualidade daquilo que eu estou entregando, o nível de satisfação das pessoas que estão desenvolvendo aquilo, a nível de satisfação do cliente, né, é outra, tá? Então, é isso que a gente tem que focar, né? E na maioria das empresas é o quê? Muitas delas estão focadas ainda na eficiência, quer dizer, acreditam que seguindo uma receita de bolo, eles vão atingir um resultado já pré-estabelecido. Isso não é verdade, né? Quer dizer, por mais que eu tenha um plano, isso não garante sucesso, né? De nenhuma empreitada. Então, a melhor forma que tem é você ir ajustando isso com o passar do tempo, né? E aí as iterações propõem isso, um ajuste periódico da sua rota, né? E os gestores precisam entender isso, é parar de mudar prioridades, né? A todo momento, entender, trabalhar mais com uma visão estratégica, parar de interferir muitas vezes na condução dos trabalhos, deixar o time se auto-organizar, trabalhar, né? Porque, cara, a maioria das empresas eu vejo também que elas não têm condição de se planejar para 15 dias, para um sprint, por exemplo, ou uma iteração. Elas conseguem jogar por terra um planejamento de 15 dias. Imagina um projeto de 1 ano e meio. Quantas vezes eles vão mexer nesse escopo aí, entendeu? Então quer dizer que você acha que as empresas precisam também de diretores ágeis, é isso? Cara, a TI já entendeu o que tem que fazer, né? A gente sabe o que tem que fazer como TI, a gente sabe muito bem, a gente já mostrou o resultado. O problema é que a maioria dos gestores ainda não tem essa visão, cara. São poucos que têm essa visão ágil. Então, nós precisamos de líderes ágeis, né? Líderes ágeis para que consigam, então, compreender o que é agilidade e como é que eles devem se comportar, como é que eles devem apoiar e fortalecer os times para que atuem dentro dessa nova filosofia. Isso aí é um ponto bem importante, Andy. Eu estava esperando essa oportunidade para falar isso. Eu acho que o profissional de tecnologia, ele já nasce ágil. Todo profissional de tecnologia, ele tem uma característica, alguns mais, outros menos, de ser autodidata. Então, ele quer resolver o problema, ele procura o caminho mais fácil, né? Então, o dev, ele não gosta muito daqueles fluxos completos, bem desenhados, tudo bonitinho. O dev, ele quer ir lá, codar e entregar a solução. E é por isso que, quando eu vejo desenvolvedores que trabalharam na metodologia de projetos, uma metodologia mais tradicional e conservadora, como o Hoop? Isso, como o Hoop, eu vejo que esses caras, ou Waterfall, eu vejo que esses caras começaram a sair do seu ágil natural para se encaixar num projeto, numa série de documentações pesadas para fazer. E isso frustrou muita gente. Então eu vejo o ágil como, de certa forma, uma libertação pra gente que é de TI, que a gente conseguiu ter aquela coisa mais natural, a gente conseguiu focar no problema, desenhar a solução e entregar de forma rápida, né? Eu participei de alguns projetos que a gente investiu tanto tempo em planejamento, e aí, abrindo um parênteses aqui, o ágil não quer dizer que você não vai planejar mais. Você vai planejar de forma eficiente, de forma tangível, de forma que você consiga ter um entregável dentro do time que o produto propõe. Mas eu já participei de projetos grandes onde a gente
tinha que entregar num time correto, mas a gente sempre apegou tanto à metodologia, tanto a documentação, que a gente perdeu o timing do projeto. E aí não fez mais sentido nenhum. E muitas vezes, o que é que acontece? Quando um barco tá naufragando, o que é que acontece? A famosa gambiarra, né? Bota a galera de TI pra resolver com o que tem, faz, entrega e vamos embora. Depois a gente corrige. Então, eu acho que o ágil, ele tira muito dessa carga, tira muito desse peso que as metodologias tradicionais colocaram na TI. É isso mesmo, cara. Eu tenho essa mesma opinião, tá? Eu venho dessa escola e eu lembro, cara, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia lá em 1990, a gente programava, a gente levantava o requisito, a gente programava, a gente desenvolvia o que precisava fazer e ainda ia instalar, implantar isso lá no cliente, né? E com o passar do tempo a gente começou a burocratizar tudo isso. Começou a burocratizar e enchendo de controles, né? Por quê? Porque as empresas também acreditavam que a burocracia, a encher de processos e controles ia garantir uma melhor entrega. Mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade e nunca foi. Então a gente perdeu aquela flexibilidade toda que se tinha, aquele poder de adaptação que se tinha, e agora a gente está voltando às origens, né? A gente está deixando de trabalhar com uma documentação abrangente e totalmente detalhada que ninguém olha, muito poucos olham, né? E está voltando àquelas origens lá, porém agora com algumas ferramentas, né? E daqui a pouco uma maturidade maior dos profissionais para atuar dentro desse novo cenário. É isso aí, Andy. Eu vejo que também a evolução das tecnologias, né, permitiu que a gente conseguisse fazer entregas ágeis. Hoje a gente conta com os benefícios de computação em nuvem, a gente conta com benefícios de pipeline de desenvolvimento que possibilitam que a gente build uma versão, execute testes regressivos, progressivos e consiga deployar em produção em um clique de mouse, né? Então, eu lembro que antigamente para eu fazer um build eu tinha que escrever meu script lá em Ent, tinha que buildar isso aí, tinha que promover manualmente para um servidor de homologação, solicitar a homologação de um outro time, para só aí abrir uma famigerada Gmood e rezar alguns Pai Nossos, né? Para implantar aquilo ali e torcer que desse tudo certo. Então, hoje a gente consegue fazer deploys, a gente tem o case do Facebook que é muito famoso, que os caras implantam, pegam um problema, resolve, implanta, sobe e vai. Então a tecnologia, hoje em dia, principalmente no que tange a desenvolvimento de software, ela está num nível de maturidade tão alto que a gente consegue ter aplicar o ágil de uma forma muito fácil, né? E aí indo pro lado de infraestrutura também, a gente consegue provisionar um ambiente de infraestrutura em questões de segundos, né? Se você tiver suas receitas lá todas prontas, você sobe um ambiente complexo até então, de uma forma rápida. Então, a gente não pode deixar de ignorar que a tecnologia sim ajudou o ágil a se tornar tão popular. E eu acho que o Nubank bebeu muito dessa fonte, tá? Porque isso foi... Eu tô rindo aqui porque eu lembrei que eu tenho uma Gmood pra gerar, mas... Não, mas é sério. Tem um aspecto bem interessante nessa questão aí também, que é, como você falou, da evolução da tecnologia, que propiciou tudo isso para agilidade, como também a gente tem produtos feitos com tecnologias um pouco mais antigas, que a gente tem dificuldade de trabalhar com agilidade também, porque elas não suportam teste automatizado, elas não suportam vários aspectos que tornariam esse ambiente mais ágil, entendeu? Então, isso também prejudica. Então, talvez a agilidade em ambientes, produtos mais legados, né? Ela não vai trazer todo o benefício que efetivamente se tem em virtude dessas limitações que a própria tecnologia causa. Maravilha, mas me diz uma coisa, a gente fala muito aí de agilidade, de movimento, a cultura, essas mudanças. Agilidade é uma coisa, digamos assim, não tão nova, né? Mas tem um hype muito grande hoje em dia, né? Com a história do DevOps. Inclusive, a gente, no último episódio, a gente falou sobre isso. A gente jogou algumas provocações em cima disso, com relação à lentidão da adoção da cultura, né, por conta de alguns obstáculos. A gente também falou um pouco sobre essa coisa do pessoal de operações se preocupar muito em trabalhar mais a estabilidade do ambiente, né, enquanto o pessoal de desenvolvimento se preocupa mais em aumentar o valor do negócio. Então, o que eu pergunto é por que o ágil ainda realmente não se efetivou em infraestrutura, definitivamente. A pergunta se tange no seguinte: a agilidade só funciona bem mesmo com desenvolvimento? Na prática, como é que eu posso aplicar realmente a agilidade para funcionar em infraestrutura? Tirando a história do DevOps, tá? Eu queria saber assim, eu quero um framework que me ajude a trabalhar todos os meus projetos de infraestrutura. Isso é o que eu queria saber, entendeu? Eu acho que hoje a mesma segurança, a mesma qualidade. A mesma qualidade, a mesma segurança. Isso.
Eu acho que hoje a agilidade ainda não funciona muito bem com infraestrutura, mesmo com todo esse hype que tem aí de DevOps crescendo, não se vê ainda definitivamente um framework que resolva a maioria dos problemas diários de quem trabalha com infraestrutura. Esse é o meu ponto de vista. É a minha visão também. Eu acho que ainda a gente não conseguiu ter bons resultados nas áreas puras, né? Infra pura. O que está funcionando são as práticas DevOps, com a filosofia DevOps integrada. E aí você a infra passa a ser parte do time, né? Então, aí funciona. Aí a coisa funciona, né? Agora, na infra pura, sendo bem sincero para vocês, eu fiz alguns apoios aí para algumas empresas, mas eu não vi muita evolução, tá? Às vezes a infra, o pessoal é bastante pragmático, bastante, né? E tem o porquê disso, né? Existe toda uma preocupação com disponibilidade, segurança, etc, etc. E eu acho que é aí que pega realmente a questão, né? Questão de segurança. É a minha opinião, né? Questão de segurança eu acho que é onde mais pega, porque eles são cobrados por isso, né? Alta disponibilidade, segurança, etc. Mas ainda não vi iniciativas avançadas nisso, tá? Não vi iniciativas avançadas nisso. Então, eu acho que tem sim, e exatamente a agilidade da infraestrutura, Humberto, para mim, é o DevOps. E aí é com ele que a gente consegue errar mais rápido. Eu sei que em produção você não pode errar, mas aí se você automatizou, você provisiona seu ambiente de forma automatizada, se você codificou todo o seu ambiente produtivo, você vai conseguir provisionar aquilo de forma rápida caso você erre. Se você provisiona todas as camadas, rede, firewall, telecom, tudo, você vai conseguir sim dar uma agilidade para isso. Eu vejo que isso foi a discussão que nós tivemos no episódio passado, que é uma resistência cultural dos caras aplicarem essa cultura ágil. Dá para você desenvolver, dá para você testar o que você está desenvolvendo com testes automatizados, unitários inclusive, e testes de integração. Depois implantar isso num cloud, cross-cloud, enfim, dá para você tratar a sua infraestrutura literalmente como você trata um desenvolvimento de software. Isso é agilidade, e isso é o DevOps. Então, se você não tem essa agilidade em determinada área, é porque você está sendo resistência à cultura ágil. Eu vejo muito isso, tenho lutado muito com isso. Aqui internamente a gente tem feito uma preparação, uma capacitação muito grande com essa cultura do DevOps, foi a nossa discussão de novo passada, mas eu acho que sim, chegou e chama-se DevOps. Eu também, dentro dos meus diagnósticos que eu faço para levantar o nível de complexidade da mudança, né, da adoção ágil, ela envolve muitos esses aspectos aí, e essa falta de disponibilidade para adotar o ágil na infraestrutura, para mim, ela é um bloqueador da cultura ágil, né? Então, ela impede, ela vai barrar muita coisa, mas todas as experiências que eu tive com os times DevOps, a gente sempre teve um retorno muito, 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 muito significativo, e erros que ocorriam em produção eram rapidamente também corrigidos, porque o time fazia parte do processo, né? Tava todo mundo comprometido com a entrega, então você deixa de ser um apoiador e passa a fazer parte do time da solução. Mas o dia a dia da infraestrutura também não deixa você agilizar muito as coisas, né? Convenhamos, tem isso também, né? Tem, é verdade, cara. É verdade mesmo, porque tem muita coisa que não tá na mão da infra, né? Um link de internet, uma telefonia que não funciona legal, um cloud lá, um servidor que cai lá no cloud, né? Então você tem que ter uma estrutura muito bem arquitetada por trás disso tudo. Andy, eu acho que você já passou por uma situação como essa que eu vou narrar aqui. A gente define um produto, define o MVP desse produto, o time de tecnologia está motivado para fazer, o time de business também está motivado, está todo mundo engajado, e aí a gente esbarra no famoso financeiro. A gente quer fazer o projeto, mas precisa fazer a aquisição de algum equipamento, precisa adquirir algum software, precisa contratar algum fornecedor, e aí a gente esbarra, né? Porque eu vejo que o ágil ele funciona muito bem ali dentro do business, do negócio, mas aí quando vai para essas áreas de shared service, a gente vê que o pessoal ainda é bem tradicional, segue protocolos, então eu vejo muita dificuldade, eu enfrento muita dificuldade com isso, né? E obviamente respeitando todas as áreas, a gente sabe que cada um tem seu tempo, mas é sim, e eu acredito que em muitas companhias é sim uma frustração você esbarrar numa área de shared service, né?
Cara, isso é verdade, tá? O que a gente tenta minimizar isso, e foi algumas iniciativas que eu tive em algumas empresas que eu passei, é a gente estabelecer parcerias aí com os fornecedores, né? Então, eu posso ter uma parceria lá com a Microsoft, por exemplo, e aí eu tenho toda a plataforma da Microsoft no meu pacote. O serviço eu preciso testar alguma nova tecnologia que hoje eu não estou utilizando, eu faço uso daquilo que está disponível dentro do meu pacote pela parceria com a Microsoft. Agora, obviamente que impede, cara, porque muitas vezes a empresa diz assim, vocês podem fazer o produto que vocês quiserem. Aí o pessoal vai lá e apresenta, eu quero fazer aqui em Python com o banco de dados XYZ. Não pode ser. Se for em Python não pode, com o banco de dados XYZ também não pode, porque a gente não tem infra disponível, tá entendendo? Então isso é um problema, né? Na verdade não é um problema, é um limitador do ambiente ágil, e aí você tem que encontrar alternativas para trabalhar dentro dessas restrições, né? Que o contexto empresarial às vezes nos impõe por várias questões financeiras, estratégicas ou de parceria mesmo, e assim por diante. Senhores, eu tenho certeza que esse nosso episódio do VAT 60 gerou uma discussão muito saudável a respeito dessa questão que envolve toda a cultura ágil. Quero agradecer demais a presença do nosso convidado, Andy Barbosa, que esteve com a gente aqui hoje. Andy, obrigado pela tua presença, muito obrigado. Quem quiser ter você na sua rede de contatos, como é que a gente te encontra, deixa aí os seus links e a gente vai colocar, é claro, todos eles também no post do nosso episódio. Valeu, galera. Eu que agradeço aí a oportunidade, ao Thiago, Léo, Humberto, né? A Mariana também, que já se foi. Mas foi muito legal, gostei muito do bate-papo, agradeço pela oportunidade, fico à disposição para próximos episódios aí. E quem quiser me seguir, me acompanhar, tem o meu site, andybarbosa.com.br, Andy com Y, né? Nas redes sociais você vai me encontrar também com o @andybarbosa, é fácil de me localizar lá, tá bom, gente? Excelente, Andy. Muito obrigado. A gente vai deixar os links lá no post e os nossos ouvintes ficam convidados também a acrescentar você lá, fazer parte da sua rede de contatos. Bom, pessoal, é isso aí. Queria agradecer fortemente a presença de todos, principalmente aí a Mariana, a Andy. De coração, um programa de alto nível, aprendi. E assim como todos, e Léo, podemos trazer isso aqui para o nosso dia a dia. Mais uma vez, obrigado de coração. Bom, pessoal, obrigado aí pelo bate-papo, foi muito bacana. Deixar aí meu contato nas redes sociais, LinkedIn, Juliano Tosi, me adicionem lá pra gente trocar uma ideia. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Bom, obrigado aí, o Andy, pelo esclarecimento aí relativo à infra ágil, né? Agilidade na infra. Obrigado aí a Mariana também pela presença. Obrigado a todos que estiveram aí com a gente. Tô no LinkedIn lá também, H. Alencar Júnior. Só me procurar e a gente bate aquele papo. Valeu e até a próxima. Thiago Sampaio, muito satisfeito com a agilidade do programa de hoje, eu estou, viu? Eu também. Um programa de alto nível. Exatamente. Vou implantar várias coisas aqui no meu dia a dia da empresa, apesar de ser uma empresa de pequeno porte aqui, mas eu já detectei uma série de coisas em processos aqui que eu já posso melhorar bastante, já vou estudar aqueles dos quais eu sou o gargalo do próprio processo. Eu vou me tirar da jogada, quem sabe o trabalho não flui melhor aqui agora, viu? Acho que Léo é do financeiro, hein? Você ouviu o VAT 60, trazido até você pela Conductor Tecnologia e Meios de Pagamentos. Acesse www.vat60.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.